Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos de número 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. E a gente vai para mais um capítulo dentro do testemunho de João Batista, alusivo à revelação de Jesus Cristo e o seu respectivo batismo. Nós estamos naquele ponto do questionamento dos fariseus e dos levitas, aquele grupo seleto deles que foi enviado para saber se João Batista era o Cristo prometido, se era Elias, se era o profeta. E quando eles descobriram que que João Batista não era nenhum nem outro, eles então fizeram aquele questionamento severo: se não és o Cristo, não és Elias, não és o profeta, então por que batizas? E João Batista sabiamente disse para eles: eu batizo em água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. É só nós atentarmos para o texto que a gente vai ver que aqui termina a missão dos enviados dos judeus. Quando ele disse: no meio de vós tem um que vocês não conhecem, este é aquele. É interessante esta colocação. Este é aquele que eu já vos disse, que ele passou adiante de mim. Passou diante de mim porque ele já existia antes de mim. Antes de mim, ele já existiu. Que informação complexa. Aqui foi o ponto final das informações que João Batista deu àquele grupo. Mas não devemos passar por alto, mas perceber que aqui tem uma lição também para nós. Não simplesmente em relação ao batismo nas águas, que era o batismo que João Batista estava celebrando, mas a encarnação. Note bem que no verso 15 do capítulo 1 de João, que é o capítulo que a gente está estudando, o apóstolo João escreveu: João deu testemunho dele, isto é, note que no verso 14 tem aquela declaração tradicional que é repetida secularmente, aliás, diariamente, por
determinadas religiões e as pessoas, a maioria, sabe de cor este verso, que aliás é profundo em relação à encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Filho de Deus. Aí então, a gente para aqui no ponto final do verso, mas não terminou. João não terminou aqui. Ele continuou dizendo, João deu testemunho. Agora, o João evangelista falando do João Batista. Não confundamos. João deu testemunho dele e clamou dizendo, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Aleluia! Que magnífico, que profundidade. Aqui ele entra na doutrina da encarnação. Existem aqueles que dizem que não se deve adorar Jesus, que Jesus foi apenas um homem. Existe aquela outra postura também de que Jesus não passou de um grande mestre. E aquela diabólica de que Jesus foi um mero médium. No entanto, aqui, o evangelista cita o testemunho do próprio João Batista, de que ele não estava anunciando simplesmente o Jesus nascido em Belém. O Jesus nascido em Belém era, sim, um homem, mas não um simples homem. João Batista estava dizendo, vamos parafrasear o texto. João Batista estava dizendo, embora eu sou precursor dele, embora eu estou preparando o caminho para a chegada dele, embora no sentido humano eu nasci 6 meses antes que ele, eu vim primeiro. Mas ele passou adiante de mim, isto é, ele sempre existiu. Então, aí ele está mostrando o lado divino de Jesus. Ele sempre existiu. O apóstolo Pedro, mais tarde, lá na sua carta, ele diz de Jesus que existiu antes dos tempos eternos. Mas ele foi revelado agora por amor de vós. Que lindo! Ele passou adiante de mim, porque ele sempre existiu. Então, não fique crendo apenas num Jesus histórico, num Jesus famoso, mas creia
no Jesus Deus, no Jesus divino. Eu não canso de repetir, para que fique indelével em nossos corações. Aquele episódio lá na polêmica com os judeus, quando ele disse: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Isto é, no original, e pulou de alegria. Eles disseram: ele não tem 50 anos. Olha aí, pensaram só com a cabeça no Jesus de Belém. Ele não tem 50 anos, não tinha mesmo. E diz: conhecer Abraão. Aí ele reporta a sua eternidade, dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Eles não tiveram outra alternativa. Eles não tinham capacidade, eles não tinham fé para crer na profundidade daquilo que Jesus estava dizendo. Pegaram em pedras, chamaram Jesus de endemoniado, acharam que Jesus era um débil mental, pegaram em pedras, querendo apedrejá-lo. Jesus teve que sair da cena para não ser apedrejado. Veja, nós não estamos falando de algo superficial, de algo infantil. Nós não estamos falando, como diz Paulo em Hebreus capítulo 5, de um alimento de leite. Estamos falando de um alimento sólido. Era isso que ele disse para aquela equipe de fariseus e sacerdotes: no meio de vós eu batizo em água. No meio de vós tem um que vocês não conhecem. Este é aquele de quem eu disse: aquele que vem depois de mim passou na minha frente, porque ele sempre existiu. Que Deus toque em nós, para que nós sejamos libertos daqueles ensinamentos toscos, embolorados, doutrinas de homens, e abracemos a verdade bíblica de um Cristo, Deus, homem, homem, Deus, o Deus encarnado. Aleluia, amém e amém.